Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu quero falar sobre duplo quântico e propósito. Estudando o duplo quântico, teoria do desdobramento de Jean-Pierre Garnier Mallet, foi a informação que me trouxe a possibilidade de descobrir o meu propósito. Que coisa doida, né? Vou tentar explicar para vocês aqui. A primeira vez que eu ouvi falar sobre duplo quântico foi numa palestra do professor Hélio Couto, lá no Caminho das Palestras 1. Eu não me lembro exatamente qual o nome da palestra agora, tá? Mas se você for lá assistir o Caminho das Palestras, você vai encontrar uma palestra que ele fala exatamente sobre a possibilidade de você voltar no passado e consertar alguma coisa, corrigir alguma coisa que tenha acontecido no passado, e aí dali pra frente tudo vai se modificar, como você também pode ir até o futuro e dar uma espiadinha lá e ver qual é a melhor solução possível pro problema que você está enfrentando, ou para a dúvida que você está tendo no momento. E quem escreveu essa teoria de se desdobrar no tempo foi um físico chamado Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele é francês. E tem pouco material dele em português. A maioria é traduzido para o espanhol, mas tem alguma coisa em português. Bom, eu pedi, as informações do Jean-Pierre, comecei a estudar e me aprofundei na teoria do desdobramento. Quando eu pedi a consciência do Jean-Pierre, a minha intenção era corrigir os meus erros do passado. Eu ainda tinha o interessante ponto de vista de que eu precisava modificar o meu passado. Foi lá no início, nas minhas primeiras ondas, que eu tinha esses interessantes pontos de vista. Hoje não tenho mais. Mas a informação do Mallet ficou aqui, armazenada, né, no nosso inconsciente. E aí, no momento que você tem aquele pico de onda, que fica ali a frequência das ondas ressonantes, você consegue absorver a informação. Então, eu comprei este livro aqui, Mude Seu Futuro através das Aberturas Temporais, Jean-Pierre Garnier Mallet. Quando eu comprei este livro aqui, eu fui estudar sem intenção de modificar o meu passado, simplesmente com a curiosidade de saber o que eu podia fazer com o meu futuro, né? E o que ele explica, gente? Jean-Pierre provou, veja bem, ele não é místico, ele é físico. E ele tem livros e livros e livros enormes, assim, nessa grossura, de cálculos matemáticos comprovando a existência do duplo. Vamos lá, o que é o duplo quântico? Nós temos 7 corpos, certo? O duplo quântico é o segundo corpo. É o mais próximo do corpo físico. E é onde está o Chi, energia vital. Este corpo, quando você dorme, ele sai do corpo físico e anda por aí. Se você está numa determinada frequência, ele vai caminhar de acordo com a frequência que você está. Está numa frequência baixa, vai em encontro de situações, né, de pessoas e lugares de frequência baixa. Se você está com uma frequência mais elevada, você vai em encontro, então, de estudos, bibliotecas, seres ascensionados, enfim. De acordo com a sua frequência, onde você vai passear à noite. O que Jean-Pierre provou? Que você pode induzir o duplo e dizer exatamente para ele onde ele deve ir. Olha que interessante. Então, ele indica que você pode resolver um problema, aquele problema que você não está conseguindo achar solução, que você já tentou de tudo que é jeito, você não sabe mais o que fazer e que envolve outras pessoas. Qual seria a melhor solução possível para o seu problema, para aquilo que você está enfrentando no momento? E que seja a melhor solução para todas as pessoas envolvidas em questão. Quando eu li este livro, eu estava num determinado momento. Eu já tinha expandido a minha consciência a ponto de entender que eu ia trabalhar com consciência. Já tinha dado o meu salto quântico, já tinha encontrado o que eu gostaria realmente de fazer, que era trabalhar com consciência, já tinha aberto a Escola da Consciência, e estava com um determinado dilema.
Como eu já trabalhava como terapeuta quântica, eu já atendia as pessoas como terapeuta, eu aplicava várias técnicas. Várias. De tudo um pouco. E eu não sabia exatamente o que estava de fato dando resultado mais rápido, né? E eu queria me especializar em algo que eu pudesse ficar mais segura de que aquilo ia ter, na grande maioria das vezes, ia ter quase que sucesso absoluto, né? Então eu queria algo que eu fosse aplicar que desse o maior número possível de resultado. Então, o meu dilema era o seguinte: eu tinha manifestado um valor X em dinheiro e estava podendo, né, estudar o que eu quisesse. Tava lá com dinheiro na conta para poder estudar o que eu quisesse. E a minha vontade, o meu coração, né, batia para fazer uma classe internacional com o Dr. Joe Dispenza. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu sou grata a ele, né, as meditações que curaram o meu corpo físico. Então a minha vontade era ir para os Estados Unidos fazer uma classe, né, um workshop presencial com ele. A minha segunda opção era me aprofundar nos conhecimentos do livro Um Curso em Milagres. Foi um dos livros que eu pedi lá para o professor Hélio Couto, também a informação, e que eu estudei e me apaixonei. Então eu tinha vontade de me aprofundar nos conhecimentos deste livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Este livro aqui, Um Curso em Milagres, é um livro, uma visão metafísica, né? Para ser mais claro possível, uma visão metafísica dos ensinamentos bíblicos, né? E este livro ele foi ditado por Jesus. Mas como ele tem uma visão metafísica, a linguagem dele também é uma linguagem de Shakespeare, ele não é muito simples de entender. Então, tem poucos professores no mundo que falam sobre este livro. Então, este era uma das minhas vontades também na época de me especializar para trazer esse conhecimento para a escola. A terceira opção era, então, as classes de Axis Consciousness, né? Entre elas, eu me tornar facilitadora de barras e fazer as outras classes mais avançadas de Axis Consciousness. Eram as 3 opções que eu tinha. E por mais que eu procurasse resposta, não vinha, né? Eu não sabia exatamente qual de fato estava trazendo resultado para os meus pacientes e qual dessas opções ia expandir a ponto de atualizar a vida que eu estava escolhendo para mim. Então, quando eu pedi a informação do Pierre Garnier Mallet, ela ficou lá guardadinha no inconsciente. Mas quando eu li este livro aqui, eu descobri que eu poderia, então, aplicar tudo que ele ensina e o meu duplo, então, ir lá no futuro, dar uma espiadinha nas 3 opções, vou lá olhar a Débora estudando com o Dr. Joe Dispenza, vamos ver o que ela vai criar na vida dela. Vamos ver a Débora se aperfeiçoando no curso Milagres, como vai ser o futuro. Vamos ver a Débora estudando as classes de Axis Consciousness e vamos ver o que vai expandir mais. Então eu larguei na mão do duplo, confiei nos ensinamentos do Mallet e tive um resultado incrível. O Mallet ensina que o resultado do duplo vem até 40 dias. Você vai fazer a técnica, que no final deste vídeo eu vou ensinar para vocês, e você tem até 40 dias para ter o resultado dessa técnica. E por que 40 dias para ter o resultado? Por quê? Porque, na verdade, 3 dias aqui corresponde a 40 dias lá no futuro, tá? Então, 3 dias é o tempo que você precisa para que seu pedido se ajuste no tempo, tá? Através das aberturas temporais, e ele vai falar isso neste livro aqui. Todo o processo acontece através das aberturas temporais e são 12. Então, 3 vezes 12 vai dar 36, mais o tempo de retorno, né? Mais 3 dias e mais um dia para você ter a informação. Então, vai fechar 40 dias. Mas não se apeguem nesse detalhe. Só guardem a informação de que vai levar 40 dias para vir a resposta, né? Aí que vocês estão esperando.
No final desse vídeo, então, eu vou fazer a técnica, vou explicar pra vocês como é feita a técnica, pra ficar bem claro isso. Mas, enfim, eu fiz a técnica e soltei, então, pro universo e fiquei aguardando a resposta do que ia ser, né, realmente contribuição pra mim. Soltei, como diz o professor Hélio Couto. E quando fechou 40 dias, gente, comigo, aconteceu exatamente com 40 dias, tá? Eu estava numa madrugada estudando, como sempre, usando ali o arquétipo da coruja, estudando na madrugada. E tava vendo de tudo um pouco. Tava assistindo o Caminho das Palestras de novo, tava lá assistindo conteúdos sobre o Dr. Joe Dispenza, sobre as meditações. Estava também assistindo algumas coisas sobre o livro Um Curso em Milagres e algumas lives sobre Axis. E num determinado momento que eu tô passando os vídeos, eu senti uma sensação muito estranha no meu corpo. Eu comecei a sentir que o meu corpo começou a rasgar. Exatamente assim como eu tô falando pra vocês. Rasgar. E aquela sensação começou a me incomodar. Eu vi que tava acontecendo alguma coisa e cheguei a questionar, meu Deus, será que eu vou ter um infarto? O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo uma coisa estranha no meu peito. E daqui a pouco, gente, aquilo rasgou de vez. E eu pulei na cadeira, né? Eu fiquei numa situação de êxtase, assim. Eu disse, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Parecia que ia sair alguma coisa de dentro de mim. E ali eu tive a percepção do tamanho do meu corpo. Aquilo rasgou e ficou gigante. Eu fiquei gigante. E eu tive que me ajustar para entrar neste corpinho aqui. Eu tive a percepção do tamanho real que eu sou. Que lindo isso, né? A gente ter a percepção real do seu tamanho. Nessa hora, eu saí para fora de casa, eu morava numa casa na época, coloquei os meus pés na grama, né? Olhei pro céu estrelado, era de madrugada e agradeci. Eu chorava na hora. Eu disse, meu Deus, eu entendi. É a resposta do duplo. O meu corpo expandiu. Eu já tinha passado por uma classe de barras e eu sabia identificar quando o corpo expandia, né? E ali era uma resposta do meu corpo dizendo que era aquilo ali. Era Axis. E na mesma hora eu disse, ok, eu não vou discutir. É Axis, é a contribuição que eu vou ser no mundo, é o que vai fazer diferença, é o que tá fazendo diferença para as pessoas que eu tô atendendo. Então é isso. Seja feita a tua vontade. E é isso que eu vou estudar. Gente, eu fiquei tão encantada com aquela resposta do meu corpo que na hora eu fui muito esperta. Eu contei isso na minha última classe de barras que eu facilitei, que na hora que eu percebi o quanto o meu corpo expandiu e o quanto aquilo me fez bem, eu coloquei um comando ali. Eu disse, corpo, tudo que for energia que vai atualizar a vida que eu escolho pra mim, tudo que for contribuição pra mim, você faça isso. Expanda dessa forma, que é pra eu saber que eu estou diante de algo que vai ser contribuição pra minha vida. Qualquer informação, qualquer pessoa, qualquer situação que eu sentir essa sensação, eu vou saber que aquilo está de acordo com a energia do que eu escolho pra minha vida. Então ali eu dei um comando pro meu corpo, né? E eu até contei no meu último vídeo sobre a virada da chave financeira das barras de Axis, que eu tava passando o feed do meu telefone, né, no Instagram, e o corpo fez essa reação para eu ir na classe do Horácio Frazão, né? Que foi quando ali eu tive a percepção de alguns julgamentos que eu ainda tinha e que eu precisava retirar do meu campo para que eu pudesse expandir. Então, no momento que o duplo trouxe a resposta para mim do que era contribuição e eu, ao mesmo tempo, eu coloquei essa programação de ele fazer essa expansão sempre que fosse contribuição, dali para frente, tudo que expande dessa forma
é muito real pra mim, é muito verdadeiro. E eu sei que eu tô no caminho certo, sei que aquela pessoa é contribuição pra alguma coisa que eu tô precisando fazer, aquele curso, enfim, expandiu de uma forma muito clara pra mim. Então, naquele dia, ficou claro, eu escolhi me aprofundar nas classes de Axis e foi muita contribuição, gente, porque quando eu fiz a pergunta pro duplo, a minha intenção era saber aquilo que estava funcionando para meus pacientes, né? E aquilo que, o conhecimento que eu deveria me aprofundar para expandir os conhecimentos da minha escola, né? Os cursos que eu pudesse oferecer. E eu fui surpreendida, porque quando eu fui concluir as classes, né, para ser facilitadora de classe de barras, que eu fiz mais 2 classes de barras, depois eu fiz o fundamento e depois eu fiz a classe de corpos. Quando eu concluí essas 3 primeiras classes, eu tive a percepção ali que, na verdade, não era sobre o outro, era sobre mim. O meu corpo pediu que eu me aprofundasse em Axis porque existia ainda muitas memórias no meu corpo físico que só lá na classe de corpos eu consegui retirar. Eu consegui ouvir o meu corpo e ele dizia: aqui tem ainda informação. Tira isso de mim. Ressignifica isso. Ainda dói em alguns lugares. Então, a classe de corpos foi esse tratamento mais profundo de amor com o meu corpo físico, né? Lá eu recebi de uma forma grandiosa pela facilitação de Robson Sereno, onde ele foi em níveis muito profundos do meu inconsciente e conseguiu me facilitar de uma forma belíssima. Gratidão, Robson. E eu voltei daquela classe encantada, né? Na classe O Fundamento, que eu fui facilitada pela Vivian Bragança, eu descobri que existia muitos equívocos na minha mente ainda. Existia muitos pontos de vista que estavam me limitando ainda a expandir e me empoderar como ser infinito que sou. Gratidão, Vivian, pela tua brilhante facilitação nessa classe. Então, eu descobri ali que o meu corpo disse: te aprofunda em Axis porque você precisa. Depois, você cuida do outro. Primeiro, cuide de você. E quando você está sendo bem cuidado, quando você está olhando para si, o brilho, né? A luz que você emana vai atingir os outros, porque o amor é magnético, né? Ele vai atingir outras pessoas e a tua própria luz já vai chamar a atenção dos outros para as pessoas te procurarem, e por magnetismo mesmo, né? Então, foi incrível, porque foi esse conhecimento, foi o conhecimento do Malê que me trouxe a possibilidade de encontrar, né, o meu lugar no mundo, como diz o Dan, né? O meu lugar no mundo. Então eu quero colocar agora para vocês aqui como vocês fazem essa técnica, em que situações eu indico, tá? Aquela situação que você não tá conseguindo resolver, que você já tentou de tudo e até agora não chegou em nenhuma solução, que envolve outras pessoas e que essa técnica vai te possibilitar que venha o melhor futuro possível para todos os envolvidos, né? Então, aquela situação que você não consegue resolver ou algo que você está em dúvida, né? Vou para esse lado ou para esse, qual que vai ser mais contribuição? O duplo vai lá no futuro, vai dar a espiadinha e vai trazer a melhor solução possível e você vai saber, né? Dentro desses 40 dias, até 40 dias, você vai ter a resposta de uma forma muito clara. Eu não usei essa técnica apenas para descobrir o meu propósito, eu usei para várias outras coisas. A venda de uma casa foi também através dessa técnica. E algumas outras coisas que aconteceram na minha vida, eu usei o conhecimento do Malê para isso, tá? Como que você vai fazer? Ela tem que ser feita à noite, tá? Porque o duplo vai sair no momento que você dormir. Posso tirar um soninho de tarde e fazer a técnica? Não. Lembra, a Amit Goswami fala das ondas em teta.
Dr. Joe Dispenza fala da meditação entre 1 e 4 horas da manhã. Gente, tem um fundamento isso, né? O Malê também fala a mesma coisa. É preciso que as suas ondas cerebrais estejam em teta, né? Entre 1 a 4 da manhã, durante a madrugada, é o horário em que as suas ondas estão mais lentas e aí o duplo sai, tá? Então, façam à noite, total escuro, né? O quarto de vocês, fechem cortinas, fiquem no escuro e relaxem o máximo possível, tá? Vocês vão achar alguma coisa na internet falando sobre beber copo d'água. Gente, pelo que eu estudei do Malê, ele não fala em água em momento algum, tá? Então, assim, eu não usei copo d'água, não fiz essa parte da água, não. O que eu fiz? Você vai deixar tudo escuro e você vai se imaginar na sua frente. Porque, veja bem, o duplo é você, o seu segundo corpo, onde tem o Chi. Então, não é eu superior, não é o ser infinito, é você, seu segundo corpo. Então, imagine você na sua frente. O duplo não vai falar com você, ele vai apenas te ouvir. Então, você fale para ele. No meu caso, eu disse exatamente assim. Duplo. Qual ensinamento qual conhecimento eu devo me aprofundar agora? Devo ir para os Estados Unidos fazer um treinamento com o Dr. Joe Dispenza? Devo me aprofundar no curso Milagres ou me aprofundar nas classes de Axis? Qual conhecimento vai expandir de tal forma que eu vou ser maior contribuição na minha escola? E que vai atualizar a vida que eu escolho para mim. Foi esse o pedido que eu fiz. E imaginei o duplo indo embora, tá? Quando eu imagino o duplo, é óbvio que eu me imaginei numa melhor versão do que eu estava, né? Eu tinha que dar ali um rosto para ele, né? Então, eu me imaginei ali numa versão firme, segura, feliz, realizada, né? E empoderada. Então, coloquem na mão do duplo aí a sua questão e peçam que a solução seja a melhor solução possível para todos os envolvidos na questão que vocês estão pedindo para ser resolvida, né? Se está aí em conflito com alguma pessoa, depende de o futuro de outras pessoas, tá? Um PS muito importante aqui peçam proteção, tá? Para o corpo físico que fica na cama e para o duplo que vai viajar. Pelo seguinte, gente, por um motivo muito simples. Você não sabe a frequência que você está, né? Então, daqui a pouco você acha que você está super bem e não está. Está com uma frequência baixa. Então, o duplo, ele vai em encontro de situações que estejam na mesma frequência. Você não sabe por onde ele vai passar, né? Então, é importante que peçam proteção, né? Então, eu sempre peço durante a técnica proteção espiritual pro meu corpo físico que fica dormindo, né? Aqui na cama e proteção pro duplo que sai, né? Existe uma coisa chamada parasita. Existe todo tipo de entidades, então é importante se proteger. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que se vocês estão enfrentando um problema muito desesperador, se vocês não estão num dia muito legal, né? Estão com alguns sentimentos pesados, estão com uma frequência muito baixa, não façam a técnica nesse dia, tá? Lembre, o duplo é você, é a frequência que você está, né? Então, ele vai passear por aí e vai andar por lugares ressonantes com a energia que você está. Então, outra coisa importante são os resultados. Débora, fiz a técnica do duplo, o resultado não foi muito legal, não vi grandes mudanças na minha vida. Veja bem, o nível de consciência, né? Quanto mais você expandir a sua consciência, mais infinitas possibilidades vão estar disponíveis para você.
Você vai ver que lá nos meus destaques de Instagram tem inclusive depoimento de pessoa que usou a técnica do duplo para encontrar um relacionamento. Como o duplo é você, né? Vai encontrar uma pessoa ressonante com a sua energia. Então, eleve sua energia, né? E procure fazer essa técnica num momento de gratidão. É só naquelas situações que você não sabe o que fazer mesmo, né? Tá envolvendo outras pessoas e você quer ter uma melhor solução para o seu problema que seja boa para todo mundo, né? O resultado seja bom para todo mundo. Ou em casos como que eu estava, que era uma dúvida que eu tinha, tudo era bom, mas eu não sabia exatamente onde era a minha maior contribuição e se existe então a possibilidade do duplo ir até o futuro e encontrar o melhor futuro disponível, então eu escolhi aplicar, tá bom? Façam, apliquem e depois coloca pra mim aqui nos comentários os resultados que vocês tiveram, tá bom? Gratidão!